Nossas saudações a todos. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. Hoje estamos aqui com o professor Franklin Bezerra, psicólogo jurídico e psicanalista, que esteve conosco há um certo tempo, mas diante do sucesso da sua entrevista anterior, resolvemos voltar com o professor Franklin. Nessa oportunidade, comentando acerca da violência contra a criança, esse tema que é tão amplo, tão profundo e aflige a toda a nossa sociedade. Dr. Franklin, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. E antes até de adentrarmos ao nosso tema, violência contra a criança, eu gostaria de aproveitar sua presença aqui ilustre e capacitada para falarmos de um tema que está aí mexendo com o Brasil nos últimos dias, que foi aquele episódio lá em São Paulo em que toda uma família, inclusive com 2 policiais militares, foi assassinada. Todos apareceram mortos e a polícia, nos primeiros levantamentos, já apontou um adolescente de 13 anos como o principal suspeito. Gostaríamos de ouvi-lo, claro, sabendo que o senhor não acompanha o caso de perto, mas pelo que soube através da mídia, se haveria possibilidade daquele crime ser praticado pelo adolescente, a questão do problema de saúde que ele tinha, medicamentos. Qual a sua opinião acerca daquele caso? Bem, se é possível que um adolescente de 13 anos cometa aquele tipo de crime, é possível. Inclusive é possível até com 10 anos. Por que é possível? Porque existem crianças que são diferenciadas, crianças que têm um comportamento, que têm um desenvolvimento estrutural, psicológico, emocional, que faz com que elas tenham determinados comportamentos que para a maioria das crianças seria praticamente impossível. Mas, partindo do princípio que as investigações estão, cada dia que passa, aparecendo mais novos dados, então é muito difícil dizer o que é que pode ter acontecido. A gente pode hipotetizar, sim, o que se falou até agora sobre o relacionamento familiar, a dinâmica afetiva familiar desse adolescente, dessa criança, isso pode ter sido dito apenas por pessoas muito próximas, isso pode ter sido dito por pessoas que não conviviam no sentido de viver na mesma casa. Porque a maior parte da violência, a maior parte dos problemas que são cometidos contra criança e adolescente são feitos quando as portas se fecham e as luzes se apagam. Então a máscara social, dependendo da personalidade, ela pode ser uma máscara camuflada. Então existem muitas pessoas, não só crianças e adolescentes, mas pessoas adultas na sociedade que têm um comportamento social exemplar. Esse comportamento exemplar não faz com que elas sejam antissociais e que tenham toda uma periculosidade contida para ser aplicada no momento correto, mas de forma mais camuflada possível. Então toda vez que eu vejo um crime contra a criança, eu percebo como a sociedade brasileira de uma certa forma, inocente em relação ao que pode uma criança. Né? Uma criança, se ela é tratada de forma considerativa, afetiva, disciplinar, ela tem um desenvolvimento. Se ela é tratada de forma rígida demais, se ela é tratada de forma brutal demais, indiferente demais, ou serviciosa demais, ela tem outro desenvolvimento. Então é preciso que a gente entenda que existe crianças e existe criança. Existe adolescente, existe adolescente. Por que a gente vive uma agonia e uma angústia tão grande? Porque existe no Brasil uma tendência a igualar todo tipo de adolescente, todo tipo de criança. Então a gente sabe que, por mais que não possa ser usado o nome criminoso, mas existem crianças criminosas. Eu digo em sala de aula crianças psicopatinhas, que são psicopatas pequenos. É muito comum você encontrar isso numa família desintegrada. Agora pense em uma família como essa do policial. 2 policiais da rota, uma polícia ostensiva, uma polícia conhecida como uma polícia que chega para resolver. Esse chega para resolver, todo mundo fica no imaginário sabendo o que é, né? Então a tensão familiar que existe, a tensão familiar numa família dessa não é a tensão familiar igual a família que não tenha esse tipo de meio de vida. De início surgiram várias observações a respeito da impossibilidade da criança
usar a arma, que a arma seria pesada demais, isso tudo foi caindo por terra. O que é difícil para o brasileiro é entender que uma criança é capaz de fazer coisas piores, inclusive. Realmente tem sido discutido acerca desse tema aqui. Os dois lados têm que ser ouvidos. A família alega por diversas vezes que não teria capacidade daquele jovem fazer, até pelo dia a dia, o que ele demonstrava, e agora temos o outro lado, que é a polícia, com aquelas primeiras acusações, né? Exatamente. Muita coisa vai surgindo de um dia para o outro, muita contradição, muita adição de coisas novas. Eu sempre digo que a polícia, quando tem liberdade para investigar, encontra. Então, independente de qualquer coisa, os crimes que não são descobertos é porque eles não são para serem descobertos. Eles estão fadados a não ser. Então, eu penso que a polícia, se tiver uma liberdade de investigação, ela vai encontrar, pode ser esse rapaz, esse adolescente, ou pode ter sido uma armação. Isso vai ser descoberto. Sua colocação, inclusive, é bem forte, já que esse caso está um tanto quanto nebuloso. Tivemos o depoimento de um coronel da Polícia Militar, comandante do batalhão em que trabalhava a mãe do jovem, que falou uma coisa e no dia seguinte voltou atrás no que disse. O comandante-geral da Polícia Militar se fazendo presente lá no local. Algumas situações que não são rotineiras e ocorreram nesse caso. Vamos aguardar e torcer para que a verdade prevaleça ao final do caso. Mas entrando propriamente aqui no tema para o qual o convidamos hoje, que é violência contra a criança, eu gostaria que o senhor falasse umas primeiras palavras e especificasse algumas modalidades dessa violência ocorrida contra nossas crianças. A primeira grande violência contra a criança é a negligência. Né? Negligência que na máscara social nunca aparece. Então, existem mães e pais negligentes em relação a um crime como o crime de pedofilia. A personalidade do pedófilo. Como a pedofilia se beneficia com essa negligência? Como a pedofilia ela ganha de lidar com crianças que são cada vez menos tratadas de forma afetiva e considerativa? Então, o que é pedofilia? Na realidade, pedofilia, que não é entendido por instituição nenhuma no Brasil, a não ser a psicologia, alguns psicólogos ainda assumem a posição de clarividência e de adivinhação, mas pedofilia é uma estrutura psicopatológica perversa. Estrutura psicopatológica perversa quer dizer uma estrutura onde existe preferência. Um pedófilo é uma pessoa, um homem, que tem um emprego, que tem um trabalho, que tem uma atividade profissional, que tem muitas vezes um casamento, que tem atividades prazerosas e que tem um ritual, que é esse ritual de perversão. Então, quando se trata de pedofilia, se trata de uma pessoa que tem preferência por meninos e meninas. Isso não quer dizer que ele deixe de funcionar com a mulher. Isso não quer dizer que ele não possa namorar, ter uma esposa, ter uma noiva. Só que a preferência dele é por meninos e meninas. Se não caracterizar meninos e meninas, não caracteriza pedofilia. Recentemente houve um caso aqui em Maceió, no interior desse, onde determinados representantes de uma religião fizeram um vídeo, foi feito um vídeo sobre eles, e nesse vídeo o que aparecia na notícia era pedófilos, religiosos pedófilos cometeram isso. Não é religiosos pedófilos, são pederastas. Porque existe uma distância enorme entre pedofilia e pederastia. A própria igreja, quando recebeu N processos contra a pedofilia, eu me lembro de uma entrevista onde se disse: a pedofilia é uma problemática da homossexualidade. Não é. Pedófilos nem sempre são homossexuais, ou na maioria das vezes não são. São homens que têm uma preferência por meninos e meninas. O mais importante e o mais desconhecido: crianças vulneráveis, meninos e meninas sem uma tipologia biológica constituída. Então, não pode, a caça, desculpe a vulgaridade, mas a caça do pedófilo, a criança que eles caçam, não é aquela criança, aquela mulherzinha pequena, nem aquele homenzinho pequeno, não. É uma criança completamente vulnerável, sem o corpo feminino desenvolvido, sem o corpo masculino desenvolvido,
Então, de costa, uma presa de um pedófilo lembra um menino ou uma menina, porque não tem ancas, não tem o seio se desenvolvendo, não tem o corpo feminino ou masculino desenvolvido. O que fascina a pedofilia, precisa ser dito, é a vulnerabilidade da criança. E a gente sabe que criança vulnerável, muita gente pensa logo numa criança especial, a criança que tem alguma deficiência. Mas criança vulnerável é a criança que não tem um relacionamento afetivo. E eles adoram isso, porque eles adoram se significar no sentido afetivo para a criança. Por isso que eles criam uma relação de escravidão em relação àquela presa, porque essa presa o tempo todo vai se sentir culpado desse delito também. Então é essa criança que é envolvida numa relação, entre aspas, afetiva, que se relaciona com esse adulto, vive situações de prazer, sente prazer em se relacionar com esse adulto e muitas vezes chega anos depois descobrindo que aquilo foi um abuso. Até porque crianças de 1 ano ou bebês não têm um registro mental para saber se aquilo ali foi abuso ou não. Isso é uma hipocrisia muito grande, porque eu me lembro quando Louisiana, se não me engano, um assassino de adolescentes, o cara pegava um rapaz de adolescente, 15 anos, ele tinha uma característica chamada necrossadismo, que é matar para violentar. Isso é tipificado, isso a psiquiatria forense conhece isso há séculos. Então esse cara pegou um rapaz de 15 anos, um 16 e um 17, aí sai estampado no jornal, um grande jornal, pedófilo assassino é capturado. Então isso precisa acabar no Brasil, primeiro porque tem que se entender o seguinte, pedofilia, você nunca vai ter um crime do pedófilo, um crime de agressão. O crime da agressão é o crime do abusador, do maníaco sexual. Então existem criminosos sexuais infantis, abusadores sexuais, estupradores infantis. E existe aquele que faz tudo isso de forma afetiva. Aí o questionamento poderia ser, como é possível se fazer isso de forma afetiva? Ora, você imagina uma criança de 1 ano ou de meses sendo tocada de forma afetiva. Ela nunca vai entender com um mês de vida, com 1 ano de vida, que aquilo ali é uma agressão. Depois é que quando ela começar a se desenvolver, se estruturar como pessoa, ela vai descobrir que houve essa situação. E muitas vezes quando ela descobre, ela já começa a dar os primeiros níveis de estruturação psicopatológica. Então, violência contra a criança é uma coisa que precisa ser muito discutido. Eu tenho participado de alguns eventos onde as pessoas não sabem distinguir o abusador do pedófilo. O abusador é o agressor. Abusador é aquele que espera uma oportunidade, rapta a criança para estuprar a criança, para introduzir o dedo na criança. Isso é abusador. Pedófilo, ele quer criar uma relação afetiva. É por isso que eles escolhem tantas profissões que lidam com criança. Eles se preocupam tanto em estar próximo da criança. Eu me lembro de um questionamento que eu fiz num evento sobre 2 minutos, 3 minutos para um pedófilo é uma eternidade. Para um abusador comum não é não. A preocupação dele, do abusador comum, é pegar essa criança e usufruir o máximo do que ele pode no sentido agressivo da coisa. Pedófilo, ele quer preparar a criança, ele quer conquistar a família da criança. Como a gente vive uma realidade onde as crianças são criadas de forma não afetiva, não considerativa e não disciplinar, é muito fácil para o pedófilo criar essa posição afetiva em relação às crianças. Eu gostaria até de acrescentar a sua fala, confirmou o meu pensamento, que eu acompanhei de perto recentemente 2 casos de abuso sexual contra crianças, uma de 3 e outra de 4 anos, e o que a gente percebe é isso, esse abandono momentâneo. Em um dos casos, a mãe mandou a criança de 3 anos ir na rua de trás pegar um objeto na casa de um rapaz. E, no pequeno período que o rapaz teve, violentou a criança. Então, atenção, essa negligência que o senhor também comentou, que não pode existir. Como é que uma criança de 3 anos vai fazer uma atividade dessa? Só possibilitou que o crime acontecesse, porque a pobre da criança não tinha como se defender. Felipe? Olá, Leonardo. Olá, Dr. Franklin. Pelo que eu entendi, você falou que a criança, quando é abusada ou vítima de um pedófilo, principalmente do pedófilo, passa a sentir até prazer
naquela circunstância. E chamou a minha atenção que uma apresentadora, pode até citar o nome, porque é um caso notório, é Xuxa Meneghel, ela, muito nova, fez um filme, salvo engano, Amor, Estranho Amor, a porno chanchada, em que ela fazia uma cena relatando um caso de um abuso ali com uma criança, uma criança lá muito pequena. E recentemente ela declarou que foi vítima de abuso por seu pai. Aí a pergunta que eu faço, há uma relação desse abuso que a Xuxa sofreu pelo seu pai na infância e o caso dela ter gravado um filme que a temática, ela retrata a situação lá de um abuso ou de um caso de pedofilia? Felipe, vamos pedir para o professor Franklin responder no próximo bloco e esclarecer essa opinião, essa situação aí. Muito obrigado e voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate. Hoje, mais uma vez aqui com o Dr. Franklin Bezerra, psicanalista e psicólogo jurídico. Felipe, no bloco anterior, deixou uma pergunta no ar, vou pedir que refaça. Apenas refazendo a pergunta e fazendo uma rápida errata, a Xuxa, a apresentadora, não foi vítima do próprio pai, foi um parente muito próximo. A pergunta foi exatamente se o fato dela ter sido vítima de abuso sexual até os 13 anos e ela ter estrelado um filme e feito até capas de revista, tem alguma correlação, ela ter sido vítima de um abuso sexual e ter esse lado voltado para filmes em que, uma pornochanchada que explora uma cena lá de suposta pedofilia e capas de revista? Em primeiro lugar, a Xuxa naquela época não era a Xuxa hoje em dia, né? A Xuxa não tinha o esclarecimento, não tinha o conhecimento, a cultura que tem hoje em dia, eu imagino. Então, é muito pouco provável que isso tenha acontecido. Na realidade, ela pode ter se envolvido num filme e aquilo tenha acontecido. O que é importante é citar o grande serviço que ela prestou à população brasileira em demonstrar publicamente que tinha sido uma pessoa que tinha vivenciado essa situação de abuso sexual. Porque é muito importante para o povo, para as massas, elas saberem que abuso existe em todas as classes. Abuso não é só nos lares pobres, nos lares ricos e médios, em todas as classes. Então eu achei muito importante uma celebridade como ela, uma pessoa que tem inúmeros adoradores e pessoas que a admiram, ter tido a coragem e o mais importante, prestou um grande serviço em mostrar, em falar sobre esse flagelo que é o abuso sexual contra crianças. Eu gostaria de perguntar, em relação a essa questão da pedofilia, o senhor começou a falar no bloco anterior, as práticas do pedófilo que não utilizam violência, e fazer um paralelo disso com a dificuldade que nós aqui temos com os nossos institutos médicos legais, em Arapiraca, em Maceió, que muitas vezes nem realizam os exames e quando realizam, às vezes é daquela forma um tanto quanto superficial, sabendo que mesmo se fosse aprofundada, talvez isso não fosse identificado. Imagine da forma que é aqui. Como lidar com uma situação difícil como essa? A ideia que a gente tem de abuso sexual, na maior parte das vezes, é um estupro. É um estupro ou a penetração de dedos no ânus ou na vagina da criança. Então, se a gente pensar em abuso dessa forma, a gente não vai entender que existe formas de se fazer isso muito mais naturalmente possível, que não provoque lesão. Então, por exemplo, o pedófilo ele é um aliciador. O pedófilo ele leva muitas vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses conquistando a criança. O que o pedófilo quer é se significar afetivamente para a criança e não possuí-la, agredi-la. Então ele quer criar um vínculo poderoso que faça com que ele seja mais importante que os pais. Então essa pessoa, muitas vezes, ou nem sempre, ele é estuprador. Muitas vezes ele é um voyeurista, é alguém que gosta de tirar fotos de criança e chegar em casa, ou expor no computador e se masturbar. Muitas vezes ele gosta de tocar a criança só. E esse tocar, dependendo de como ele fizer, pode não deixar marcas.
Então a ideia, se a gente precisa perder a ideia do abuso como estupro e como penetração. Existe o abuso com contato e sem contato. E esse pedófilo é alguém que, em primeiro lugar, ele cria uma confiança tão grande na criança, a criança confia tanto nele, que fica difícil quebrar esse laço. O que eu sugeria é justamente o seguinte: é muito comum se perguntar qual é a forma mais precisa de prevenção, diálogo. Mães e pais que dialogam com seus filhos, pedofilia, eles estão livres. Abusador e criminoso sexual, tenham cuidado. Inclusive, partindo do exemplo que o amigo citou recentemente, de uma mãe que faz uma criança de 3 anos sair para buscar alguma coisa em outro local, isso uma negligência muito grande e que pode ter provocado ou provocou um abuso violento na criança. Isso é um crime sexual de abuso, isso é um estuprador de crianças, não é um pedófilo. Eu gostaria até que o senhor tecesse alguns comentários acerca do artigo que o senhor falou que tomou conhecimento há alguns anos, acerca de uma quantidade absurda de imagens relacionadas à violência contra as crianças. A minha disciplina é psicopatologia e psicologia jurídica. Eu sou supervisor da clínica do SESMAC, então eu preparo as pessoas para as mazelas sociais. Então, nesse preparo, muitas vezes a gente tem que submeter essas pessoas a certas culturas que são dolorosas. E uma delas é que, quando a gente fala que existe abuso sexual em bebês, por exemplo, muita gente pensa que a gente veio de outro planeta, que isso não é possível ou é coisa de doido. E eu quero deixar claro aqui que pedofilia não existe, pedofilia doido. O pedófilo se arrepende quando a polícia está na porta. Então, falar que o indivíduo é pedófilo e sofre muito de ser pedófilo, isso é não entender perversão. Pedófilo fica com medo, a Polícia Federal está investigando, ele morre de medo. A polícia está na porta para pegá-lo, ele morre de medo. Se isso não acontecer, ele vai viver a vida inteira vivendo esse ritual, cotidianamente ou não, mas esse ritual vai fazer parte da vida cotidiana dele. Então, quando a gente fala sobre abuso sexual com bebês, eu me lembro de um artigo que eu li em 2005, de uma prisão, se não me engano, não me recordo agora direito, mas foi a prisão pela Polícia Federal em São Paulo, ou foi Rio de Janeiro, não me recordo também, de uma pessoa no Brasil que era o chefe de uma quadrilha de pornografia infantil. E a Polícia Federal teve acesso, se não me engano, a mais de 1 milhão de fotos de crianças abusadas, inclusive inúmeros bebês. Isso em 2005. Quer dizer, eu sei que o Brasil não tem cultura, eu sei que é difícil esse tipo de coisa ter sido passado de forma mais maciça, mais flexível, para as pessoas entenderem, mas abuso existe, pedofilia sempre existiu. Percebam que, enquanto ser humano acreditar que existe alguém acima de qualquer suspeita, vai ser um problema sério. Isso, inclusive, dentro das religiões. Existe no julgamento dos padres pedófilos nos Estados Unidos, muita inocência em dizer, mas eu sabia que eles, por não terem família, não sabiam o que era sexualidade. E eu trouxe para minha casa para mostrar o que é família feliz. E o que aconteceu? Eu trouxe o louco para dentro de casa e ele abusou as crianças. Então, que as pessoas se conscientizarem que não existe ninguém acima da qualquer suspeita. Qualquer pessoa é sujeito a... Você tem que suspeitar, principalmente quando você tem envolvido nisso criança. Porque não existe 1, 2, 3 pedófilos ou abusadores, existem milhões. Quando se fala de criança, é preciso ter cuidado, porque existe muita gente que não enxerga a criança da forma carinhosa, afetiva, terna, como a gente enxerga a criança de forma sexualizante. Então ele já olha para aquela vulnerabilidade, para aquela fragilidade, para aquela inocência e sexualiza aquilo, e se excita. Então isso não é coisa de um criminoso, 2, 3, é coisa de milhões de criminosos. Eu sempre digo que pedofilia tem em toda esquina, abuso sexual tem em toda esquina. O importante é a gente ter coragem para enxergar e para ter certos cuidados. Manter um diálogo constante com os filhos,
procurar fazer com que eles falem sobre novos amigos, família de novos amigos, ter muito cuidado com essa coisa de deixar a criança e passar o fim de semana na casa de quem não conhece, porque a criança pode conhecer a outra criança, você pode conhecer a mãe da criança, você não sabe quem é o pai, não sabe quem é o padrasto, você não sabe quem é o avô, o tio, os amigos do pai, e vocês não sabem o que acontece naquela casa quando as portas se fecham e as luzes se apagam. Que é aí onde acontece tudo que não presta. E é por isso que é tão difícil a gente se prevenir disso. Se a gente pensar que existe pessoas que você pode confiar completamente, você não aprendeu nada sobre abuso sexual infantil. Dr. Franklin, você falou que sempre existiram casos de abuso e de pedofilia. Agora nós vemos que parece estar havendo um maior número de denúncias desses casos. Isso se deve à atuação dos conselheiros tutelares? Então, duas perguntas. Se realmente está havendo uma maior denúncia desses casos de abuso e de pedofilia, e se os conselheiros tutelares estão preparados para exercer o seu mistério? Em relação aos conselheiros tutelares, de 2009 para cá, a Faculdade de Psicologia do SESMAC tem se oferecido a dar uma capacitação em psicologia para conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares deveriam ser pessoas super preparadas para lidar com isso. Muitas, até pela própria vivência, são, e muitas têm dado muitas contribuições, e outras que não têm dado, muitas vezes é porque não são capacitadas para aquilo ali. Porque lidar com mazela social não é coisa para todo mundo. Né? Então a gente mais uma vez está usando esse momento agora para dizer que o SESMAC, Faculdade de Psicologia, promove, no momento em que eles quiserem, que a Prefeitura queira, que o Estado queira, uma capacitação para esse pessoal. Para quê? Para preparar essas pessoas em relação à doença mental, saúde mental, para preparar em relação ao que é o abusador, o que é o pedófilo, que criança é vulnerável, que criança não é tão vulnerável, que pais denotam nas entrevistas um nível de violência muito grande, que pais mostram uma indiferença muito grande, que é pior muitas vezes que a violência. Tem se constatado que muitas vezes a criança que leva umas palmadinhas de vez em quando, ela se estrutura de forma mais sadia do que uma criança que é tratada de forma diferente. Então, a forma mais péssima, ou a pior forma de se criar uma criança é tratá-la de forma diferente. Porque você cria um nada, uma pessoa frágil, vulnerável, sem referência, sem se sentir pertinente. Então, essa preocupação é grande. Se existe conselheiros tutelares que tenham essa formação, eu não conheço. Eu sei que existe muita gente que tem um interesse grande de fazer um bom trabalho, tem muita boa vontade, tem muita atuação nessa área, mas uma capacitação psicológica, psicossocial, seria uma coisa que, inclusive, faria com que o Estado de Alagoas fosse pioneiro nisso. E o interessante é que a gente, uma faculdade privada, praticamente, se oferece já há anos, e toda vez que a gente fala isso num evento, cria aquela expectativa e as pessoas gostam e acham incrível isso, mas, como tudo no Brasil, palavras são só palavras, né? Mas, na sua opinião, esses casos de abuso estão aumentando ou estão sendo mais denunciados? Esses casos de abuso estão sendo mais denunciados. Eles sempre existiram, dessa mesma forma. Não é o que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, ela apresenta um nível de insensibilidade muito grande, naturalização da violência, dificuldade de pertinência em relação a grupos afetivos, mas sempre existiu. O problema é que não eram denunciados. Então, eu acho que nesse ponto a mídia tem tido um papel muito importante, que é divulgar esses casos, e pessoas que tinham uma ideia, inclusive, de que o abuso era só estupro, estão denunciando. Porque o que existe de abusos diferentes do estupro não está no gibi. E ao mesmo tempo que esses abusos existem, eles comprometem e promovem um sofrimento psíquico enorme e uma sequela, muitas vezes, incalculável nas crianças. Muito importante essas colocações que o senhor está fazendo aqui, até para ampliar os horizontes da sociedade e também fazer o poder público se reforçar no seu aparato repressivo.
né, quer sejam nas polícias, nas ruas, mas também na parte pericial, né, que vemos as nossas perícias focadas apenas, ou pelo menos geralmente, na parte da violência propriamente dita física, né, as lesões que deixam, mas o que está na mente ainda temos que avançar bastante. Em cima disso, eu até lhe pergunto sobre o histórico. Você poderia dizer o histórico ao longo aí dos últimos anos, décadas, acerca dessa violência contra a criança? Já faz parte da cultura humana ao longo do mundo essa violência contra a criança? Faz parte da existência humana essa violência contra a criança. Em algumas culturas, mais divulgado, em algumas culturas mais cultuado, inclusive, feito de forma mais natural, aceito de forma mais natural, mas que essa violência sempre existiu. E existe, inclusive, em países onde existe um cumprimento de normas e códigos sociais. Então, existem países onde existe uma violência intrafamiliar muito grande e países educados, ricos. Na realidade, o homem aprendeu a duras penas que educação e cultura não é sinônimo de humanidade, né? Muita gente tem educação, muita gente tem cultura, ou seja, educação no sentido de cumprimento de normas e códigos, cultura no sentido de apreensão intelectiva de conhecimentos, mas isso não faz dela uma pessoa humana. Então existe muita violência contra a criança que é permitido ainda hoje, é visto de forma negligente por parte de autoridades e por parte da sociedade como um todo. Certo. Eu gostaria de lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, aqui na TV Farol, canal 16 da TV aberta, ou canais 8 e 9 da NET. Felipe, uma pergunta aí já para o próximo bloco? Exatamente. Pergunta que todo mundo quer saber. O criminoso sexual tem cura para ele? O que fazer com ele na execução penal? No próximo bloco. Voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate, hoje com o Dr. Franklin Bezerra, psicanalista e psicólogo jurídico. Felipe, faça, por favor, novamente a pergunta do outro bloco. Ok, refazendo a pergunta. Levando em consideração pelo princípio da humanidade da pena, que não há pena perpétua no Brasil, nem de caráter cruel, não há pena de morte, o criminoso sexual, primeiro, tem jeito para ele? Ele pode ser socializado, ressocializado? Caso não tenha, o que fazer com o criminoso sexual? Nos países civilizados, por exemplo, os Estados Unidos, eles, como são estados descentralizados, cada um tem uma lei diferente, existem estados que mantêm colônias penais de criminosos sexuais. Outros estados têm uma ação mais punitiva, prende, prisão perpétua, muitas vezes. Outros apenas monitoram esses criminosos. Eles pagam o tempo da cadeia e depois, quando saem, são monitorados. Ora, os Estados Unidos é um país que tem uma evolução completamente diferente do Brasil em relação a isso aí. O entendimento de personalidade criminal, psicopatas, criminosos sexuais. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é que até o momento, até agora, esse momento que a gente está conversando agora, não existe nenhuma terapia, não existe nenhum tratamento para criminosos sexuais. O que existe é o seguinte, é que muitas vezes a gente pensa que quando eles são agredidos na prisão, quando eles são submetidos a sofrimento na prisão e sobrevivem, eles aprenderam alguma coisa. Eu acho que é muito importante dizer que é impossível para eles aprender a se relacionar afetivamente com uma mulher ou com um objeto que ele, criança ou com alguma coisa que eles violentem. Então é muito difícil isso e até o momento não tem tratamento. O que fazer com eles? Prendê-los, mantê-los distantes da sociedade ou fazer uma espécie de monitoramento deles depois que eles saírem da cadeia, se sobreviverem à cadeia. É uma situação de niilismo em relação à terapia, porque a psicologia não tem nada que oferecer. A castração química não é uma coisa eficaz.
Porque o que acontece no criminoso sexual é o instinto que é pervertido. Então, o instinto de violentar, ele pode acontecer inclusive em pessoas impotentes. Então, existem pessoas impotentes, muitas vezes por droga, muitas vezes por um problema congênito, e que são estupradores, então estupram com garrafa, com cabo de vassoura. Então, esse instinto que leva alguém a se excitar, a ter prazer com o sofrimento do outro, isso não tem castração química e nem física. Na realidade, não existe prova nenhuma de que isso tenha dado. Isso é mais uma coisa paliativa. Isso é mais uma forma de investir para ver se consegue ter números que satisfaçam esse investimento. Mas no mundo hoje existe um flagelo enorme que é o crime sexual, que sempre existiu e cada dia vai existir mais, até por uma questão de repressão e de abuso contínuo que muitas crianças são submetidas. Muitas crianças são submetidas a um abuso contínuo e elas não adoecem, elas se identificam com o agressor. Então elas tendem a repetir, muitos, principalmente do sexo masculino, se identificam com o agressor para não enlouquecer e vão repetir esse comportamento futuro. Então, um tratamento, um prognóstico para criminoso sexual, não existe nada otimista. Interessante sua colocação acerca da castração química, eu ia até indagá-lo a respeito, mas porque ainda estava com aquela imagem mais da questão da violência contra a criança genital, né? E o senhor tem esclarecido aqui para a gente que é algo muito mais amplo. E a castração química, o que me parece, é focada nessa questão genital e não impediria de outras formas a criatividade do criminoso agir. Exatamente. Até porque você fez a colocação perfeita, que a atuação da química era só em relação a conter essa violência sexual, tirando a libido, diminuindo a libido deles, é o que é dito. Mas e aqueles que fazem, que é uma grande quantidade de criminosos que fazem isso sem essa violência? Fazem de uma forma a mais afetiva possível. Então, o criminoso sexual não existe um prognóstico bom para ele, não. Ok. O que dizer, Dr. Franklin, naquele caso de abuso em si, sexual, de crianças de 13, 14 anos, que aparenta ser em alguma sociedade culturalmente aceitável, como foi retratado naquele filme Filhos do Sol, salvo engano, na região da floresta amazônica, muita pobreza, onde os próprios pais anuem com essa venda da criança para trabalhar em prostíbulos, ou até aqui em regiões de Alagoas, Pernambuco, onde políticos abusam de crianças para serem o primeiro parceiro da criança, 13, 14 anos, dão uma casa para os pais, um carro, alguma coisa, um pedaço de terra, e aquilo parece ser socialmente tolerado. Em primeiro lugar, que um pai que ama seu filho, ama sua filha, ele jamais teria esse comportamento. Muitas vezes por situação de fome, de desgraça, de falta de emprego, os pais submetem os filhos a um trabalho escravo, a um trabalho que não promove um crescimento cultural e intelectual dessas crianças. Mas essa venda de crianças, para a prostituição, é uma coisa cruel e que existe muito dentro de famílias negligentes ou famílias que não gostam dos seus filhos. Porque o grande tabu é família. As pessoas pensam que todas as famílias são ligadas afetivamente, mas existem famílias ligadas por ódio. O vínculo maior é o ódio, a indiferença. Existem famílias onde os filhos não têm valor nenhum. Então, nessas famílias, essa criança pode ser usada como moeda de troca. Então, na realidade, a gente já percebe que o leque do abuso e da violência contra a criança é muito maior, né? Existem situações, por exemplo, certos exageros, como, por exemplo, crianças que trabalham com os pais. Então, na minha opinião, mais uma vez eu digo, deveria ser o seguinte: a criança, ela precisa estar na escola, ok. Ela precisa ter um tempo da escola e precisa ter um tempo para estudar alguma coisa, ok. O resto é para estar com o pai e a mãe.
Quando eu vejo, olho muitas vezes eu vejo um carro de cana-de-açúcar, caldo de cana, um sorvete, uma pipoca, que está ali o pai e o filho, esse filho pelo menos está protegido de toda a violência. Se esse pai prestar, esse pai pode ser um desses que a gente citou aí, que comercializa a criança, mas existe muita gente de bem e o local onde a criança tem que estar é junto do pai. Desde que ele tenha o tempo da escola. Eu não sou contra aquela coisa de escravizar a criança. Mas qual é o prazer maior para um filho que está junto do pai? E isso muitas vezes é tido como uma forma extrema. Não, a criança não pode trabalhar de forma nenhuma, ela tem que estudar. É a realidade da classe média, não é a realidade das pessoas mais pobres. Né? Onde é que a criança está mais protegida, muitas vezes? Em casa, sozinha, em determinados locais, ou está com seu pai e sua mãe? É uma questão para a gente rever isso aí. É verdade. Já descobrimos algumas ferramentas aqui para combater o abuso ou a pedofilia contra a criança. Foi falado da negligência, do diálogo, e recentemente tem sido feita uma propaganda falando que a educação integral é a maior ferramenta contra o abuso infantil. Será que tem peso essa frase? Será que tem veracidade? Educação integral é fundamental, né? A criança precisa estar o máximo de tempo numa instituição escolar que dê, além da comida, tem que dar uma cultura, esporte, lazer, teatro, cinema, isso é fundamental. Mas a criança precisa da coisa mais importante, que é um ambiente familiar integrado. Se essa criança vive num ambiente familiar integrado, mesmo que ela estude numa escola qualquer, ela tem uma chance. E se ela não tiver um lar, uma dinâmica familiar integrada, ela mesmo tendo esse tipo de educação, que é a forma mais correta de se promover um desenvolvimento da cidadania, de responsabilidade social, a criança fica carente. Porque família continua sendo a coisa mais fundamental. Família, não família perfeita, porque não existe perfeição. Família onde tem a briga, a discussão, onde tem a discórdia, mas que exista muito afeto e muita disciplina. Outra questão interessante é sobre os meios de prova no crime sexual. O abuso geralmente deixa à prova vestígios de sêmen, algum tipo de rubor, algum tipo de equimose, algum tipo de violência. Mas no caso da pedofilia, ela pode ser praticada sem deixar vestígios físicos. E nesse caso uma criança seja orientada, ela pode criar história contra o seu genitor, contra alguma pessoa amando, ou sob orientação da sua genitora, ou de alguma pessoa que essa criança sinta à vontade, ou sinta protegida. O que falar desses casos de testemunha exclusivamente testemunhal e as falsas memórias dessa criança? Essa pergunta é fundamental. Em primeiro lugar, toda vez que uma criança disser alguma coisa, se queixar de alguma coisa, considere. Agora, não tenha isso como sendo uma verdade absoluta. Então, digamos, um casal se separa e essa mulher digamos que ela tenha inventado que esse marido abusava dessa criança. Antes de tomar qualquer comportamento, qualquer medida, primeiro precisa ser avaliado psicologicamente essa mãe e esse pai. Essas pessoas não podem ser tratadas de forma, uma simples entrevista, deve ser submetida a uma avaliação completa psicológica, porque muitas vezes a dissolução conjugal pode provocar rupturas psicoemocionais e muitas vezes rupturas psicopatológicas graves. Então, muitas vezes a separação pode levar alguém à loucura. E essa loucura e essa frustração pode fazer com que ela crie na criança, ou favoreça ou facilite que a criança desenvolva o que a gente chama de falsas memórias. E existem casos onde você destrói completamente a pessoa. Né? Se houver o abuso, deve ser apurado, deve ser investigado psicologicamente. Essa criança, existe como submetê-la a testes psicológicos, a avaliação criteriosa, para ver esse discurso da criança. Existe também uma forma de avaliar o discurso masculino do pai, o feminino da criança, uma pesquisa psicossocial familiar. Então é preciso que se tenha rigor, mas que se tenha responsabilidade, porque muita gente é injustiçado, muita gente, quando percebe,
já está com o nome de abusador sujo e depois você provar o contrário é dificílimo. Então isso precisa de muita psicologia. Vamos agora para o quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto hoje vai para a Polícia Rodoviária Federal. Através da atividade realizada na semana passada, o Comando Saúde nas Estradas, lá em Rio Largo, onde paravam os motoristas, realizavam alguns exames para sabermos como anda a saúde dos nossos motoristas. Uma interessante iniciativa que deve continuar em outras localidades. Já o erro do alvo, vou dedicar à situação da Avenida Pierre Chalita. Então, cada vez a situação ali fica mais complexa, já disseram que vamos ter que gastar o mesmo dinheiro que foi gasto na construção para uma reforma. Também há dúvida em relação à propriedade do terreno onde ela foi feita. Sabemos apenas que construtoras ali no entorno estarão ganhando muito dinheiro com a construção daquela rodovia, da avenida. Então temos que deixar as coisas mais claras ali, até porque é o dinheiro público que foi gasto e será gasto novamente. Doutor Franklin. O acerto continua sendo a manifestação pacífica, ordeira e determinada da juventude, do povo brasileiro contra a corrupção. Isso é fundamental, isso é imprescindível, isso deixa a gente orgulhoso, não é? E o erro, a corrupção política, ou a falta de investigação aos corruptos políticos. Perfeito. O meu acerto no alvo vai mais uma vez para aquela espécie de bolsa formação que o governo está tentando implementar aí para a categoria dos agentes penitenciários. Eu quase retirava o acerto porque houve uma regressão no valor. Os agentes da linha de frente foram lá para fazer uma manifestação muito legítima e parece que o valor foi mantido. Então, o meu acerto vai para a manutenção dessa bolsa formação no valor originário. E o meu erro vai exatamente para essa demora em implementar essa bolsa. Foi até a frase do Dr. Braga Neto. Se o governo cedeu e negociou, por que não fez isso antes do protesto que houve aí no final de semana nos presídios? Doutor Franklin, vamos agora para as suas considerações finais aqui acerca da sua participação no programa. E eu pediria que o senhor tecesse até algum comentário que fez aqui nos bastidores em relação à sua disponibilidade de ajudar naquela questão que eu falei em outros programas acerca da Polícia Civil, não ter nenhum apoio psicológico aos seus profissionais. Então eu queria ouvir sobre a participação e essa possibilidade, claro, óbvio, se o senhor for procurado a respeito. Eu queria dizer que a Faculdade de Psicologia do SESMAC está à inteira disposição da gente planejar um projeto de ajuda psicológica, de capacitação psicológica para o pessoal da Polícia Civil. É só a gente sentar junto e ver o que é que a gente pode priorizar. Eu acho fundamental uma polícia bem tratada, porque de qualquer maneira são pessoas que estão ali para defender, dar a nossa segurança. E como ninguém é de ferro nem de aço, as pessoas, por mais estressadas que sejam dentro da polícia, que é muito comum acontecer isso, elas precisam de um apoio psicológico. E a gente tem como fazer isso, a gente tem como promover algumas capacitações, algumas intervenções, inclusive psicoterapêuticas, de aconselhamento ou de própria conduta psicológica. Agradecemos bastante sua participação, mais uma vez muito elucidativa. Tenho certeza que ajudou nossa sociedade a crescer e avançar nessa questão da violência contra as crianças. Felipe, algum agradecimento? Hoje um agradecimento especial ao nosso advogado lá, o bom baiano, colega de curso, o Dr. Wellington, que está aqui acompanhando a audiência desse programa. E vai um abraço aqui para o Dr. Wellington. Eu gostaria de agradecer, mandar um abraço ao nosso consultor Fábio Esperon, que hoje, por causas mais nobres, não se fez presente, mas fica aqui o abraço, ao Climério Bertoldo, à sua esposa Rosa, e também ao advogado Dr. Adraildo, que sempre nos acompanha, está sempre presente no Facebook também, que é uma forma aí de contato com o programa Segurança em Debate. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta, às 19h30 e com exibições às 13 horas. Muito obrigado e até uma próxima.
TV Farol, a TV feita pra você.